Amém. Agora sim, agora vamos começar. Shalom, bom dia. Mais uma semana, né? Sim, Pamela, pode pôr na nuvem. Gente, não é na nuvem do céu não, tá? É na nuvem de gravação. Mais uma semana, né? E eu tava pensando como que o tempo passa, né? Parece que a gente começou isso ontem e já passamos de 30 dias trabalhando nas terças-feiras aí, né? E semana passada a gente entrou falando do catolicismo, né? Orando. E hoje a gente vai, eu acredito que a gente vai fazer só a parte de Cosme e Damião, que é a sequência ali, né? Mas antes disso, antes de entrar falando sobre a pauta, sobre a renúncia, eu quero trazer algo para vocês relacionado a várias conversas lá do grupo essa semana. E eu vi, assim, em alguns, né, de vocês, e talvez até na maioria, porque eu sei que nem todos falam, a angústia porque as igrejas não operam assim, né? E daí a gente fica assim, e agora? O que eu vou fazer com isso aqui que eu estou recebendo? E agora, como é que eu vou agir com isso? Queridos, eu vou... Primeiro assim, isso que você está vivendo é normal, eu também vivi. Quando eu comecei dentro desse processo de libertação, eu comecei lendo livros, isso há muitos anos atrás, onde a gente não tinha a facilidade da internet, né? O primeiro livro que eu li foi Ele Veio para Libertar os Cativos, né? Já comecei começando. E quando eu li aquele livro, deixa eu voltar um pouquinho antes. Alguns anos antes. Quando eu me converti, eu não podia participar de nada da igreja porque eu não era casada. E eu não podia casar porque eu estava no processo de divórcio, né? Então eu me casei no meio já de uma... Eu me converti no meio já de uma baguncinha. Mas eu sabia, queridos, e a igreja não operava com libertação. Qual era a libertação que tinha na igreja? Era um culto de libertação que tinha todas as quintas-feiras. E o negócio pipocava, tá? Era tanto endemoniado, eu morria de medo daquele culto. Era tanto endemoniado naquele culto, mas essa era a libertação que tinha na igreja. A pessoa caía lá, expulsava os presbíteros, né? Expulsavam os demônios e pronto. A pessoa vinha na próxima quinta-feira fazendo campanha. Essas coisas que a grande maioria das igrejas ainda atuam dessa forma. E a minha primeira experiência foi o seguinte: eu sabia, e eu não sei como, não me pergunte como, mas eu sabia que eu ia atuar nessa área de libertação. Era algo dentro de mim, eu não tinha, bom dia, Ju, eu não tinha experiência, eu não tinha maturidade, eu não tinha Bíblia, eu não tinha nada, mas algo dentro de mim clamava, dizia que eu ia atuar nessa área. E daí um dia eu estava nesse culto de quinta-feira, e os presbíteros iam lá na frente, né? Ficavam todos na frente e pouquíssimas irmãs, e essas pouquíssimas ainda eram esposas de presbíteros, elas ficavam lá na frente. E as pessoas iam fazer a fila, né? Na frente dos mais ungidos, que é assim, né? A gente sempre escolhe aquele que vai ter uma palavra, uma revelação, que na cabeça da gente tem mais poder. E orava, né? E um irmão, que eu não lembro quem, mas um irmão caiu endemoniado. Mal trem endemoniado mesmo. E daí veio os presbíteros, orou com ele, expulsou e tal. E esse irmão ficou no chão, deitadinho, quietinho. Bem quietinho. E eu olhei para aquele homem e eu sabia que ele estava endemoniado. Mas eu não sabia o que fazer, e nem para onde ir, e nem para onde vir. Eu só sabia que ele estava endemoniado. E daí eu fui lá bem devagarzinho, porque eu era a não casada da igreja. Eu era aquela que não fazia parte dos jovens porque era casada. Bom dia, Márcia. E não podia fazer parte das casadas porque eu não era casada, né? Então eu era o ET no meio da igreja. E eu vi aquele homem no chão lá, e eu fui bem devagarzinho, disfarçando aqui, disfarçando ali, baixei do lado do homem. E eu só falei assim: o sangue de Jesus tem poder. Porque eu não sabia nem o que falar. E nesse o sangue de Jesus tem poder, esse é o demoniado. Quando eu vi aquele homem demoniado, eu, dei linha, corri. Eu corri para fora da igreja, queridos. Essa foi a minha primeira experiência com libertação. Falei: o que aconteceu aqui? O que eu fiz, né?
E fiz de conta que não tinha sido eu, né? Que eu nem tinha passado perto do irmão. Tá, passado um tempo, eu conheci esse livro, né? Ele veio para libertar os cativos, que é da Rebecca Brown, que ainda até hoje é quase como um manual de libertação para todo mundo, né? Só que daí eu fui muito louca quando eu li aquele livro, porque eu vejo a maioria das pessoas lendo e ficando com medo, né? E como que isso aqui acontece mesmo e tal. E eu não tive essa reação. Quando eu li aquele livro, eu falei, uau, encontrei a minha praia. E eu falei, e eu orei, falei, Deus, eu gostaria de ter experiência, eu gostaria de atuar nessa área. E eu gostaria de fazer uma libertação, como a Rebecca Brown fez nesse livro. Ai, queridos, olha, toma cuidado com a Pamela ri porque ela já sabe da história. Toma cuidado com o que você pede, porque, olha, Deus leva bem na risca quando a gente pede essas coisas. E passado um tempo bem curto, eu não vou lembrar quanto, mas passado um tempo bem curto, a gente montou uma equipe de intercessão na igreja. Começou com uma equipe de intercessão. Essa equipe de intercessão, a gente começou a ver a necessidade de estudar sobre libertação. Mas, queridos, eu quero que vocês entendam. Isso foi há 22 anos atrás. Então, assim, eu moro em Ariquemes, Rondônia. Aqui, né, quando chegam as coisas aqui... Bom dia, Ju. Quando chegam as coisas aqui, já não é mais moda, entendeu? Já passou há muito tempo, né? Então, assim, a gente não tinha internet, porque não tinha mesmo, não tinha. Até para comprar livro era uma dificuldade. A gente tinha uma livraria evangélica, que na verdade hoje tem duas, que ainda é a mesma, a Betel, e hoje tem uma outra numa galeria que tem aqui, que eles chamam de shopping, mas não é shopping. O dia que vocês virem aqui, vocês vão ver que não é shopping, é uma galeriazinha, assim, no mercado. E daí a gente começou um grupo de umas 12 pessoas, 15 pessoas no máximo. Nós começamos a estudar um dia específico sobre libertação. Daí, olha o que começou a acontecer. A gente pegava o que a gente tinha, né, o pouquinho de conhecimento que a gente tinha, vamos estudar sobre pombagira. Um exemplo, tá? A gente estudava sobre pombagira. Quando era na outra semana, a gente ia para a igreja para estudar sobre outra coisa e orar. Só que daí, naquele dia, não chegava, a gente não conseguia estudar, porque chegava alguém na igreja, pedia oração e manifestava a pombagira. Foi assim, era teoria e prática, o próprio Deus nos ensinando, foi algo assim tremendo. Tanto que daquela equipe, todos viraram libertadores. De uma forma ou de outra, cada um num nível, todos viraram libertadores. Porque era algo espetacular da parte do Senhor. Então, a gente fazia uma semana de teoria, na outra semana a gente fazia prática, porque o Senhor mandava um endemoniado na igreja. Isso era batata. O pastor, vendo que aquilo estava tomando uma forma, ele não teve muito o que fazer, a não ser nos liberar. Mas ele não tinha muito esse entendimento de libertação. Ele não tinha essa profundidade. E isso que eu quero trazer para vocês, e já eu vou entrar nisso, relacionado às crises que vocês estão vivendo. E daí nós montamos uma sala de aconselhamento, que era uma sala específica de libertação. Exatamente, se vira... Você vai fazer aí no Rio de Janeiro. Menino, tem demônio aí nesse Rio de Janeiro, hein? Vai botar quente aí. Era uma sala onde a gente pegava um mapeamento bem semelhante a esse. Era um pouquinho com menos informação, mas quase todo igual. Da Neuza Tioca também. E a gente começou a atuar. Queridos, eu quero dizer para vocês que a gente começou a atuar dentro dessa área sem saber nem para onde ia, nem para onde vinha. Sem ter conhecimento. Para vocês terem uma ideia, que é uma coisa que eu não aconselho, nunca faça mapeamento com ninguém se você não passou pelo mapeamento. E outra coisa, vocês vão receber várias pautas de oração. Não faça essas pautas com ninguém se você não fez. E eu vou falar o porquê. Eu quero que você imagine que você pode ter uma dívida. Você tem uma dívida numa loja. E daí você vai lá na loja para avalizar alguém. Quando eles vão consultar o seu CPF, eu, minha senhora, a senhora não tem condição de avalizar ninguém, não? A senhora está devendo aqui na loja. Se for algo judicial, é capaz de você ficar preso, né, minha querida? Como que você quer colocar em liberdade o outro se você está devendo aqui na justiça? Vem cá, você vai ficar preso. No mundo espiritual é bem semelhante. Como que você vai levar alguém à libertação se você não passou ainda? Daí, quando você chega lá, Satanás vai lá olhar sua ficha criminal e ver que você está devendo lá. Falou, minha querida, vem cá, vai ficar presa aqui junto com a outra, né? Porque você não fez.
não é que a pauta é a solução dos seus problemas, é que você precisa estar dentro desse processo de libertação para que você não tenha dívidas lá no inferno, para que você possa ajudar outras pessoas. Mas aquilo que você tem, você já pode derramar, amém? Porque são áreas, né? A gente trabalha em várias áreas. Tá. Daí nós começamos a atuar dentro dessa sala, sem conhecimento. E eu falava assim, gente, eu preciso passar pelo mapeamento. E a pastora Cássia e a irmã Oreni já até faleceu, que eram as líderes dessa sala, elas falavam para mim assim, não, você não precisa, tem gente com mais problema e mais pecado que você. Vamos atender quem está precisando mais. A gente não tinha esse tipo de entendimento, né? E eis que caiu nessa sala uma irmã. E, queridos, a libertação, para quem já leu, ele veio para libertar os cativos, Deus me deu aquele presente. Foram 9 meses de libertação, de um negócio surreal. Surreal. Pensa, quem nunca leu, pensa num filme de terror. Então, acrescenta, multiplica, leva ao cubo o negócio de... Por exemplo, eu vi ela sangrando pelos poros, pelos olhos, eu vi ela levitando, essa irmã que estava no processo, eu vi ela sendo levantada sem ninguém, levantada e sendo jogada na parede, quebrando e fazendo um buraco desse tamanho na parede. Coisas assim que eu não teria como explicar. Eu vi ela caindo no chão e virando de ponta cabeça em forma de cruz, invocando demônios, coisas assim que... Mas foi... pode fazer, Ju. Foi a minha escola principal de libertação foi essa. E daí um dia, quando a gente estava libertando essa irmã, eu estava em casa fazendo almoço, porque nós íamos à tarde. E naquele momento, eu senti uma presença demoníaca e eu ouvi muito claro, hoje, se você for naquela sala, eu vou te expor para todo mundo. Por quê, queridos? Eu tinha pecados do passado, de antes da minha conversão, que ainda não havia sido confessado. E eu queria fazer um mapeamento e as meninas não queriam fazer um mapeamento comigo. E daí, naquele dia, eu desliguei o fogo da comida, sentei no sofá e falei, Deus, e agora, né? E eu fiquei pensando, orando, e daí eu fiz uma oração. E, queridos, eu sou meio louca, tá? Eu sou meio fora da casinha, graças a Deus. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, um demônio veio aqui me afrontar. E eu não sei quem é. Eu gostaria que o Senhor trouxesse ele aqui, que eu quero falar com ele. Esperei uns segundos, né? Eu na sala esperando o demônio. Esperei uns segundos e daí eu falei, bom, acho que já deu tempo dele chegar, né? Penso eu que ele já chegou. E daí eu orei e falei assim, olha aqui, eu não sei quem é você, mas eu tenho tentado confessar. E ninguém quer me ouvir. Então, se hoje, dentro daquela sala, você manifestar e confessar, eu quero dizer que você está me ajudando, você está liberado, porque eu não tenho nada a esconder. E eu não tenho parte com você. Então, você pode me expor. Almocei, tomei meu banho, me troquei e fui para a sala. Atendemos uma irmã, a gente atendia 3, uma média de 3 a cada tarde. Atendemos uma irmã e daí chegou essa irmã. Queridos, foi incrível. Quando ela pisou no batente da porta para entrar, ela manifestou demônio. E esse demônio olhou para mim com muita fúria, mas muita fúria. E falou assim, você estragou os meus projetos. E ficou todo mundo se olhando, tipo assim, o que está acontecendo? Eu dei risada, fomos lá, expulsamos o demônio. E eu falei assim, depois eu falo para vocês, né? Daí quando terminou a libertação dela, eu falei, gente, eu tô falando para vocês que eu preciso fazer a libertação. E daí eu confessei o pecado ali, e a gente deu risada, na verdade, porque acabou sendo engraçado, porque não era nada daquele momento. Mas isso para vocês verem a seriedade. Eu estava fazendo algo e denunciando as trevas, onde eu ainda tinha dívida, eu tinha pecados não confessados. Eu já tinha pedido perdão para o Senhor, mas eu não tinha exposto para a igreja, né? Então isso é muito sério. Tá, por que eu estou falando tudo isso? Nesse período nós atuamos muito com a bênção do pastor, mas fora da cobertura, porque ele não tinha esse entendimento. E nós tivemos todas as crises que vocês estão tendo. Absolutamente todas. Então, dentro de uma experiência mesmo, eu quero trazer algo para vocês, amém? Eu tô vendo que vocês estão conversando aí, já eu entro e vejo, tá? É porque eu tô com o Zoom aberto só no celular, daí não aparece as perguntas direitinho, mas já eu entro. Primeira coisa,
O seu pastor, ele não é obrigado a ter tudo e saber tudo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Ele não é obrigado a atuar em todas as áreas. Ele não é obrigado a atuar na cura interior, na libertação, na manifestação de milagres. Ele não é obrigado a isso. Ele tem um chamado específico para um tipo de atuação no reino. Amém? E daí eu quero até colocar mais. Eu preciso do seu pastor. Como pastora, eu estou falando de ministério. Eu preciso do seu pastor porque eu também não tenho tudo. O fato do Senhor ter me dado isso aqui, primeiro, nem quer dizer que eu tenho tudo dentro disso aqui. Por exemplo, o meu apóstolo, né, o apóstolo Éder, eu fico na barra dele. Ele tem muito mais conhecimento, ele atua dentro da guerra, ele tem um outro nível de atuação. E tem outros pastores aí que atuam de outra forma, dentro da libertação. E talvez hoje você esteja aqui buscando algo e você vai receber só uma parte. E daí talvez quando a gente terminar esse mapeamento, você vai ficar meio frustrado, eu esperava isso aqui, mas essa área na minha vida ainda está presa. Mas daí na caminhada você vai encontrar outra pessoa que vai libertar aquela área. Porque é assim que funciona o corpo. O Senhor dá uma porção para cada um. Para cada um de nós. Tem pessoas aqui no grupo que já me procuraram e falaram, pastor, eu já passei por libertação, mas essa área está presa. E isso é normal, queridos. Isso que eu quero que vocês entendam. Para vocês tirar o peso de sobre vocês e tirar o peso que a gente acaba jogando sobre os pastores, porque eu também fiz isso. E eu sei que a gente faz, e não é maldade nossa. Mas a gente gera uma expectativa de um tipo de atuação. E eu também passei por isso. Então, assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. O Deus que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminar. Então, se é através de mim, se é através de outro que virá depois, se é através de alguém que veio antes, não importa. O que importa é que a obra que o Senhor tem na sua vida dê continuidade. Então, hoje eu estou aqui, o Senhor colocou isso no nosso coração, e eu sou um auxílio para a sua igreja. Eu não sou a resposta. Eu sou um auxílio para aquilo que Deus tem feito. Agora, sim, pode acontecer de alguém de vocês ter chamado nessa área de libertação, tentar atuar dentro da sua igreja e não conseguir? Pode, queridos. Mas é você que tem que ter maturidade para isso. Uma outra coisa, não fica orando. A Deus, muda o meu pastor, não faz isso não. A não ser que seu pastor esteja em pecado. Mas se ele não tiver em pecado, não faz isso não. Porque a gente às vezes traz um peso, traz uma confusão no reino espiritual, porque o seu pastor tem um desenho específico e a gente fica querendo que atue em outro desenho. Eu demorei tanto para entender isso e eu sofri tanto dentro de igrejas por causa disso, porque nessa primeira igreja mesmo, eu passei anos lá dentro e não é nada contra a igreja. É isso que nós precisamos entender. E não era nada contra o meu pastor, mas eu tinha algo que não funcionava dentro daquela estrutura igreja. E daí o que eu fazia? Deus, muda essa igreja. Deus, muda essa igreja. Isso é muita soberba. Deus, muda a visão desse pastor. Queridos, a igreja é dele. Deus deu algo para ele, que tupete é esse de eu querer ir para o Senhor, para que o Senhor mude algo na vida dele, para mim ficar numa zona de conforto. Para mim não, para eu, né? Porque eu não sou índia, embora eu sou descendente. Para que eu fique numa zona de conforto. Então, assim, caminhe. Deus está trazendo socorro para a sua vida. E é normal quando a gente vê esse socorro, a gente quer derramar sobre todo mundo e a gente se sente meio amarrado, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Isso é normal. Mas se acalme. Se o Senhor tem projeto nessa área de libertação, dentro do ministério aonde você está, o Senhor vai fazer. Você vai ser um testemunho, as pessoas vão começar a ver que coisas estão mudando na sua vida, que coisas estão desatando, que coisas estão rompendo, e daí as pessoas vão te procurar. E daí você vai testemunhar. E vai ser tudo natural, sem peso, sem cobrança, sem divisões, sem contenda. Nós temos que ter equilíbrio nas nossas emoções, no nosso ministério. E eu estou falando isso aqui para vocês, colocando coisas que eu errei, amém? Para que, em Provérbios fala assim, que o sábio,
ele aprende com o erro dos outros. O tolo aprende com seus próprios erros. Resumo, no final, todo mundo vai aprender. Mas nós decidimos se a gente vai ser sábio ou se a gente vai ser tolo. E muitas vezes eu fui tola. Então, eu estou te dando um caminho para que você não ande no caminho de tolice que eu andei um dia. Para que você seja sábio. Pastora, mas e se eu tivesse ministério e a igreja não aceitar? Ore. Ore, fale com o Pai e peça para o Senhor te mostrar onde você vai atuar. Mas sem confusão, por causa da igreja, por causa do pastor, não, queridos, é por causa do reino. Aí você chega no pastor e fala, olha, pastor, eu entendi que eu tenho um ministério nessa área, me abençoa. E de repente o pastor até fala assim, minha filha, eu estava orando para Deus levantar alguém aqui na igreja, vem cá para você atuar aqui dentro. Mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. Se isso não acontecer, me abençoa, pastor, eu vou para outro ministério. Deixa a porta aberta. Deixa a porta aberta, porque a gente não sabe do futuro. A gente não sabe o que vai acontecer lá. Lá na frente você ainda pode voltar e ser bênção naquela casa ministerial. Então, cuidado, amém, queridos? Cuidado, cuidado, não trilhe caminhos que vai te ferir, porque nós estamos num processo de libertação. E o processo é que você seja livre. E daí não adianta a gente ser livre nessas áreas que estamos ministrando e a gente mesmo se prender em outras, porque essas questões vão trazer cadeias. Porque elas trazem frustração, elas trazem dor, elas trazem comparação, elas trazem um monte de coisa. Então, não entre nisso. O seu pastor está atuando. Pastora, você não conhece o meu pastor. O meu pastor é assim, o meu pastor é assado. Amém, queridos, mas o seu pastor é do Senhor. Você não convive comigo. Talvez se você conviver comigo, você vai olhar um monte de coisa errada. E não estou falando de pecado. Eu estou falando de diferenças. Nós somos pessoas diferentes. Queridos, não é fácil andar comigo. Não é fácil. Primeiro que eu sou palhaça ao extremo. Eu sou sarrista, eu sou terrível nisso, é de família. É um primeiro ponto. Então, os fleumáticos melancólicos, eu faço bullying, faço mesmo. Os fleumáticos e melancólicos já sofrem um pouquinho comigo, né? Porque eles são mais recatados e eu não sou recatada. Já é um problema. Segundo, eu vou te ajudando, eu vou te ajudando, eu vou te ajudando. Se você não quiser, eu continuo caminhando, eu te deixo para trás. Como assim, pastora, deixa para trás? Você briga? Não, não brigo. E nem quebro o relacionamento. Mas eu simplesmente continuo caminhando. Quer vir, vem, querido. Não quer, fica. Mas eu não vou parar o meu ministério nem o meu chamado. Então, assim, não é fácil isso. Por quê? Porque a gente quer pessoas que ficam ali, vem cá, bebê. E eu não gosto de tratar com bebê. Eu quero que as pessoas cresçam. A Kelly, a Pamela, as meninas que estão comigo sabem disso. Vamos, minha filha, vai lá e faz. Elas são testemunhas disso. A Kelly não mexia em Zoom, não mexia em nada. Aprendeu na força do ódio. A Pamela tá aí mexendo com as pautas e tal. Então, assim, por quê, queridos? Eu quero que vocês cresçam, que vocês rompam, e eu não quero que vocês fiquem independentes de mim. Sabe? Porque amanhã o Senhor pode dar uma outra direção. E daí? E se eu morrer amanhã? E se o Senhor falar, tá bom, filha, chega, você cumpriu o propósito, e daí? Como é que você vai ficar? Se você ficar presa, dependente de mim. Eu quero que você aprenda essa libertação para você ser livre e para você colocar outros em liberdade. Não para você ficar assim, meu Deus, e agora? Eu vou lá na pastora Andréia porque eu não sei o que fazer. Você entende isso? E daí nem todo mundo é assim, porque as pessoas querem ficar dependentes. Então não é fácil andar comigo. E eu estou falando isso para você tirar esse peso do seu coração. Amém? Tira esse peso. Se seu pastor está em pecado, tá? Primeiro, ele precisa de ajuda. É o primeiro ponto, ele precisa de ajuda. Se você não tem condições de ajudá-lo, então saia desse ministério, mas não fique apontando a situação do seu pastor. Porque ninguém está te obrigando a ficar em lugar nenhum. Amém? Seja livre. Foi para a liberdade que o Senhor te chamou. Foi para a liberdade. Seja livre. Seja livre. Seja livre. Seja livre nas suas emoções. Seja livre nos seus sentimentos. Seja livre das atuações das trevas. Seja livre. O Senhor te chamou para essa liberdade. Amém? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque tinha um monte de gente falando aqui, eu não sei, porque eu não olhei conversa nenhuma.
Vamos lá, Ju. Tá, a Ju falou aqui sobre ter uma vida para atuar na libertação. Às vezes a gente tem muitas formas e a gente pensa, como que eu posso dizer? A gente vai numa questão, a gente gosta muito de métodos, né? Então, assim, como que eu atuo na libertação? Eu tenho que ser assim, 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 eu tenho que fazer isso, 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 isso. Tudo é válido. Mas a primeira coisa para você atuar na libertação, Cristo tem que ser o centro da sua vida. Cristo, queridos. E você tem que conhecer a palavra. Eu não estou dizendo que você tem que pregar, eu não estou dizendo que você tem que decorar a Bíblia, se puder bem, mas não é isso. Eu estou dizendo que você tem que conhecer a palavra. Por quê? Porque o libertador, primeiro, ele tem muita tendência ao orgulho. Então, você precisa cuidar do seu coração. Por quê? Você vê lá um demônio e o demônio está fazendo arruaça lá e você chega com uma simples palavra, aquela arruaça acaba. Então, é natural que as pessoas comecem a vir atrás de você e se você não cuidar do seu coração, é natural que você comece a se achar. Então, isso já é o primeiro conselho. O libertador tem que ter um coração humilde, simples em Cristo, sabendo que ele não é nada e que ele só está participando de uma das obras de Cristo na cruz. É por causa de Cristo. Não é por mim, não é por você, é por causa de Cristo. É só por causa disso. Quanto que eu devo orar e quanto que eu devo jejuar para mim atuar nessa área de libertação? Quanto o Senhor falar com você? Cada um tem uma história, cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, cada um tem uma forma de atuação. Agora você precisa ter uma vida de santidade. E você tem que ter muita segurança em Cristo de quem você é e de quem Cristo é na sua vida. Muita segurança, porque os demônios vão atuar para te enganar. É muito normal demônios manifestarem e querer te apontar, te acusar. É muito normal a guerra na mente, muito normal. Isso aqui não vai funcionar, não é assim, você não é tudo isso, olha o que você fez. A guerra na mente é algo constante. E se você não tiver embasamento na palavra, e se você não tiver embasamento de que é verdade, eu já fiz tudo isso e fiz mais algumas coisas que você não está citando, mas Cristo é por mim, em nome dele que eu estou fazendo, se você não tiver esses tipos de embasamento, você vai se perder. Para quem é a libertação? Para todos. A guerra não é para todos. Mas a libertação é. Ide por todo mundo. Prega o evangelho. Quando você prega o evangelho, o que vai acontecer? Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome. Queridos, preste atenção. Você tem que, pelo menos uma vez na vida, fazer tudo isso que fala do evangelho. Em meu nome. Falarão novas línguas. Expulsarão demônios. Então, em nome de Jesus, pelo menos um você tem que expulsar. Curarão enfermos e ressuscitarão os mortos. Você dá um jeito aí, queridos. A Bíblia fala que quem está no reino tem que fazer essas coisas, dá um jeito aí. Pelo menos um fala, Jesus, eu não posso morrer sem que isso aconteça. Pastora, você já viveu isso? Já. Eu ainda não orei por um morto que está lá no caixão, ainda tenho vontade. Mas já tive experiência bem profunda aí de estar pregando e caiu uma pessoa e tinha um irmão que era dono de funerária e ele chegou em mim desesperado e falou assim, fulano morreu, no meio da minha pregação. Eu falei, o quê? Morreu. Falei, onde ele está? Nós tiramos da sala, era dentro do encontro com Deus. Nós tiramos da sala, está na sala de intercessão. Falei, volta lá em nome de Jesus. Eu pensei, Deus, não faz eu passar essa vergonha que não, imagina. A pastora que prega e o povo morre. E da onde eu estava, eu dei um decreto e a pessoa voltou. Mas assim, não conto muito que foi ressuscitado dos mortos, porque ele podia ter só tido uma paralisia, né? Não tido uma morte real. Mas eu ainda estou no caminho, todo velório que eu vou, fico olhando, Deus, é agora? Eu vou orar agora ou não é esse ainda? Mas eu vou chegar lá, querido. Você pode ter certeza que eu não vou morrer, não serei arrebatada antes que isso aconteça, porque só falta esse passo, nem que seja um. Então, assim, eu estou falando essas coisas para que você seja leve, amém?
para que você caminhe com leveza no Senhor, com alegria no Senhor. Se você está tendo ataques na mente, peça ajuda, né, gente, ó, de repente até no grupo, se não for nada muito pessoal, queridos, coloca no grupo, gente, eu tô tendo ataque na mente, gente, ó, estão se levantando, para que a gente possa orar por você, para que a gente possa caminhar nessa guerra junto com você, tá? E essas coisas são normais. Daí, voltando, o que eu preciso ter? Realmente, eu preciso ter um caráter muito alinhado, eu não posso ter uma vida dupla, eu não posso. Queridos, a gente não pode, aqui, isso aqui é o meu trabalho. Não, queridos, você é quem você é. Quem você é? Você é cristão? Então, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, seja na rua, seja no mercado, você é cristão. E como cristão, você vai cometer erros, mas daí a questão não é o erro. Como cristão, você tem que ter uma postura diante do erro que você comete. Então, você tem que ter um caráter alinhado, você tem que baixar a guarda, baixar serviço, e Deus vai te usar. Para a honra e para a glória do nome dele. Amém? Amém? Pastora, Todo mundo. Oi, pode falar. posso falar uma coisa sobre isso rapidinho? Pode. Que você, assim, eu sou muito colérica, né? Esse time que eu não estou sabendo ter, porque, por exemplo, eu sei que eu não posso ficar debatendo, né? Com esse comportamento, eu preciso melhorar. Mas até onde eu posso chegar? Até onde eu posso debater? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativista, assim, em questões sociais, em questões da comunidade. Entendeu? Entendi. Primeiro ponto, assim, eu também já fui. Eu sou sanguínea, mas eu sou sanguínea pau a pau com colérico. Tipo assim, se o meu sanguíneo dá 33, o colérico dá 32. O meu também. É muito, muito pau a pau. Então, eu tenho muito comportamento do sanguíneo e tenho muito comportamento do colérico. Inclusive, essa questão de continuar caminhando e quem vir vem é do colérico, né? O colérico tem esse extremo. Primeiro ponto, nós precisamos entender do temperamento, sim, mas o temperamento não pode ser o escape para as nossas falhas. Nós precisamos... tem um site chamado Educa Mais, Juliane, Educa Mais Brasil. Tem um teste de temperamento bem legal lá, bem centrado e te dá uma resposta bem rápida. Uma outra coisa, quando você for fazer teste de temperamento, não faz com seus comportamentos de agora, não. Faz com seus comportamentos de antes. Por quê? Porque agora a gente está no processo de cura e libertação, então muita coisa vai mudando, né? E é dentro disso que eu quero trazer. Nós precisamos saber quem nós somos para nos conhecer e para colocar as nossas debilidades na cruz. Então, eu tenho que me posicionar e o meu temperamento tem que chegar a um ponto de ter o equilíbrio do espírito. Ele não pode mais manifestar as obras da carne, porque todos os temperamentos têm obra da carne. Você for estudar, todos eles têm obra da carne. Então, essa obra da carne ela tem que ir para a cruz, ao ponto das pessoas falarem assim, uau, essa pessoa era assim, 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 olha isso como está hoje. Por exemplo, meu apóstolo, ele é colérico. Queridos, se você olhar para ele, se você vê ele ministrando, quem já acompanha ele aí, sabe, ele não tem, você olha e fala, não, esse homem não é colérico. Não pode. Ele tem uma mansidão, uma paciência. Fala, não, ele não é colérico. E ele é colérico. Quando você começa a conviver com ele, né, quando você vai para o privado para ser tratado, aí você vê ele é colérico. Mas ele não tem. Por quê? Porque ele já conseguiu dominar isso e manifestar o fruto do Espírito dentro disso. Então, até mesmo quando ele é bravo, ele consegue ser bravo com mansidão. Até mesmo quando ele vai corrigir, ele consegue corrigir dentro do equilíbrio, que o colérico, o colérico ele é explosivo, né? Pá! A gente acha que é o sanguíneo, mas o colérico, ele é só o sangue do cordeiro, né? E até onde você pode ir? Eu, particularmente hoje, não entro em embates. Eu prefiro perder. Por quê? Você sempre tem que trazer o princípio da palavra. A Bíblia diz, não é por força. Se não é por força, não é pelo tanto que eu falo. Então, eu não entro em embates. Nem dentro da igreja. Se você hoje, né, congregasse aqui comigo,
e você viesse me pedir um conselho, eu te dou o conselho. Se você não concordar, rapidinho eu me calo. Você quer ver uma coisa que eu me calo? Se você chegar para mim e falar assim, pastor, eu vou fazer isso, 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 porque Deus falou comigo. E a grande maioria das vezes eu falo, Deus não falou. Isso foi a alma, isso foi um engano, Deus não falou. Mas se a pessoa falou, Deus falou, eu me calo rapidinho. Por quê? Porque geralmente a gente pega a nossa alma para falar que Deus falou para a gente ter respaldo para fazer determinadas coisas. Quer dizer, todos nós fazemos isso. A gente confunde a voz e a nossa alma gritando, daí a gente pega essa voz, não passa pelo crivo da palavra, e daí eu só vejo o regaço depois, né? E daí quando a pessoa vem, eu falei, você falou que Deus falou. Você disse isso. Então hoje eu não entro em embates, não entro, até mesmo porque eu sei que se eu entrar, vai ativar algumas coisas em mim, não sei você, tá, Elaine? Tô falando de mim. Mas se eu entrar em embates, vai ativar, por exemplo, ira. Porque daí eu vou me estressando com aquilo, porque eu sei que eu tô falando, mas a pessoa também sabe o que ela tá falando. Cada um tá caminhando dentro de uma verdade. Então eu prefiro me calar, sair disso para mim não pecar, e eu oro. E eu, não é, queridos, quando eu falo eu oro, não é que eu vou ficar todo dia orando, não. Eu oro, Deus, olha, isso aqui eu creio assim, assim, assim. Se eu estiver errada, fale comigo e me mostre a verdade. Mas se eu estiver certa, mostre a verdade para aquela pessoa. E ó, acabou, já orei também, já resolvi o problema e acabou a situação. Tá? Então, assim, cada pessoa tem uma forma, mas eu te aconselho, não entre. Nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja. Por quê, queridos? A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Hoje mesmo a gente já está provando de uma misericórdia nova, que não é a misericórdia de ontem, já é outra, né? E fala também da multissabedoria de Deus. E daí eu vejo dentro da igreja os crentes se matando. Não, porque Deus falou para mim isso. Não, mas para mim Deus não falou isso, Deus falou para mim isso. Não, mas então eu tô certo. Não, eu tô certo. Ó, mas a Bíblia diz aqui isso, isso, isso. Não, mas olha aqui o que a Bíblia diz aqui. E daí começa aqueles trem, e eu fico assim, gente, vocês não conseguem perceber que tá todo mundo certo? Porque Deus tem muitas formas de sabedoria, e ele deu uma porção para você, e deu uma porção para você, caminha na sua porção, e você caminha na sua porção, e tá tudo certo. Para quê? Para que isso aqui? Mas a gente quer agregados, a gente quer pessoa que nos dê força, a gente quer pessoas que concordem integralmente com a gente. E isso nós somos assim. Quando a pessoa não concorda com a gente leva para o pessoal, a gente não leva para a situação, não, ela não concordou com essa situação, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, a gente já leva o pessoal, a gente já quer falar que aquela pessoa, entendeu? Então, assim, eu te aconselho, não entra em embates. Você vai morrer agora esses dias. Você vai morrer porque a nossa carne quer entrar, a nossa natureza, faz parte da sua natureza isso, amém? Mas o nosso foco é levar a nossa natureza para a cruz. Para a cruz, queridos. A cruz é o nosso lugar. E aonde que é a cruz? O que é a cruz? A cruz é morte. A cruz é morte do eu. E daí eu quero dizer um negócio para vocês. A gente quer viver a ressurreição sem viver a morte primeiro. A gente quer viver a obra da ressurreição, o poder da ressurreição, a transformação da ressurreição, sem passar pela cruz. Só tem direito a ressuscitar quem morreu. Então, a gente tem que entrar no processo. Vamos passar pela cruz. Isso aqui está gritando dentro de mim, vou levar para a cruz. Então, eu quero que você entenda que a gente pode entrar num todo, no processo de ressurreição, mas a gente também pode entrar por áreas. Essa semana, conversando com uma amada, a Lise, a gente estava conversando sobre esses assuntos, e ela me perguntou se é possível ter uma vida sem essas colheitas, né, de coisas que a gente plantou lá atrás. E no meu entendimento, é possível e não é possível. Por quê? Porque, para mim, queridos, o tema, não vou dizer o tema principal, porque o tema principal Bíblia é João 3,16, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que esse é o tema principal? Porque Jesus é o ponto principal da palavra, e tem que ser o ponto principal meu e seu. Mas, no processo de transformação, de morte, para mim, o meu, não estou dizendo que é uma verdade para todo mundo, estou dizendo o meu. O tema principal é Romanos 12. Sede transformados pelo vosso entendimento.
Não vos conformeis com este século, com este mundo. Sede transformados, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Então, qual é o problema? Nós não deixamos a nossa mente ser transformada. A gente vem dentro de uma mentalidade romana, de uma mentalidade grega, de uma mentalidade babilônica. Vamos lá, romano, a gente pensa que Roma está ligado diretamente aos ídolos, está também, mas a força de Roma são as guerras. Então, a violência. Babilônia, que são as culturas egípcias, está ligado à idolatria e à feitiçaria. E a cultura grega está totalmente ligada ao conceito, ao orgulho, ao eu ser, ao saber, ao homem como centro. E a gente vem dessas três culturas. E daí, quando a gente chega na igreja, que a gente se depara com a Bíblia, e a Bíblia tem a mentalidade de Sião, não tem nenhuma dessas três mentalidades, a gente não quer abrir mão da nossa mentalidade para entrar na mentalidade de Sião. E daí a gente começa com as guerras, porque a gente quer ter razão, mas essa nossa razão é uma razão mentirosa, porque não está baseada em princípios da palavra. Então, para mim, se a gente chegasse na igreja e fosse lavado e experimentasse essa renovação do nosso entendimento, a gente não precisaria estar aqui no processo de libertação. Porque tudo em nós teria sido transformado. Assim como o homem pensa ao seu respeito, assim ele é. Então, estaria tudo resolvido. Mas nós não somos. E daí precisa do processo. Então, eu levo hoje uma parte para a cruz. Aquela parte está morta, mas às vezes outra parte está viva. Então, a gente tem que levar para a cruz. E o nosso temperamento, ele tem que ir para a cruz, queridos. Aquilo não foca naquilo que é bom do seu temperamento. Não foca nisso, porque já é bom mesmo, já está resolvido, já está certo. Foca no problema. E não foca tudo de uma vez. Pega lá a listinha dos problemas e fala assim, olha, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Então, isso aqui hoje eu vou levar isso aqui para a cruz. Eu sou melancólica. Então, eu sou uma pessoa extremamente metódica, ao extremo. Então, isso aqui eu vou levar para a cruz. Isso aqui eu vou matar, porque o sanguíneo é totalmente desorganizado. Gente, eu acho lindo o melancólico, se abre, o guarda-roupa tá tudo certinho, as cores arrumadinha, os armários, tudo bonitinho. Eu falei que Deus está mudando minha sorte, eu quero trazer uma pessoa para trabalhar aqui em casa e eu quero um melancólico para trabalhar aqui em casa. Para deixar tudo organizadinho, porque eu acho o máximo, mas eu não consigo, Cris. E eu luto, tá? Não é que eu não luto, não. Eu luto. Daí fica arrumadinho uns dias, quando eu vejo já tá uma bagunça. Daí eu volto, me arrumando tudo de novo, eu não consigo manter. Mas eu tenho que pegar isso e levar para a cruz. Você tem que pegar isso e levar para a cruz. Deixa eu ver o que a Márcia está falando aqui. O lado do guarda-roupa. A Kelly é toda organizadinha, gente. Pensa na menina organizadinha, tudo bonitinho. Ó. Daí a Márcia está falando que o marido dela, o lado dele é tudo arrumadinho. O da Márcia é igual o meu, eu acho. Mas, amém? Deu para dar uma entendida, né? Hoje a gente vai falar só dessa parte de... Você está com o seu questionário aí, com o seu mapeamento aí? Quem preencheu, a parte Cosmo Damião, amém? Quem não preencheu, não, isso aqui eu não fiz, eu não tive nenhum contato, pelo menos você vai aprender para ajudar outras pessoas, tá? Primeira coisa, queridos, que eu quero trazer dentro disso quando nós falamos dos deuses, que nem na semana passada a gente falou de algumas questões da Igreja Católica, a gente foi falado que os mesmos deuses da Igreja Católica, por exemplo, são os deuses da Umbanda e tal. Eu quero que vocês entendam que nós não estamos falando da pessoa. Amém? Por exemplo, quando eu me levanto falando, gente, não é para adorar Maria. Pastora, pelo amor de Deus, Maria foi a mãe de Jesus. Gente, eu sei que Maria foi a mãe de Jesus, pelo amor de Deus. E eu sei que ela foi uma mulher íntegra. E eu sei que ela cumpriu o seu chamado e o seu ministério. E eu sei que ela andou com Jesus. E eu não estou falando mal de Maria. Eu estou falando por trás daquilo que está por trás dessa adoração. Que não é Maria que está por trás disso, queridos. Maria nem sabe. Eu acho que se Maria pudesse voltar aqui e falar, gente, para. Né? Você pode ver que... Eu lembro que uma vez
eu estava evangelizando uma pessoa e essa pessoa me confrontava muito na questão da Bíblia, né? Porque ela me conhecia do passado, conhecia o meu passado me condena, né? Ela conhecia o meu passado, ela falava assim, agora, não sei o quê, e ela me confrontava, e ela vinha, quando eu falava de Jesus para ela vinha falando de ídolos, né? E daí um dia eu falei para ela assim, pega a sua Bíblia e lê o Salmo 115. Queridos, e ela foi ler a Bíblia e trouxe a Bíblia para mim. Aqui, ó. Tá vendo? Não fala nada. Eu falei, que desgrama. Olhei, não era o Salmo 115. É invertido na Bíblia deles. Daí eu fui procurar, eu acho que é o Salmo 117, não lembro, que está na Igreja Católica falando dos ídolos. E daí teve um dia que ela pegou e chegou brava comigo. Ela era da família, sabe? Casada com uma pessoa da família. E eu estava na minha mãe, e ela chegou brava comigo, me atacando. E eu nem estava falando nada com ela. E ela chegou me atacando, e ela falou assim, vocês crentes, vocês são muito desrespeitosos. Maria, a mãe de Jesus, vocês não respeitam. Eu falei, opa, calma lá. Quem não respeita Maria é você. Eu respeito Maria. Eu obedeço Maria, você não obedece. Você tá ficando louca. Eu falei, vem cá, peguei a Bíblia e fui lá. Quando Jesus foi fazer o primeiro milagre, o povo vai em Maria. Maria, acabou o vinho. E Maria vai lá e fala assim, ó, faz tudo quanto ele mandar. Falei, tá vendo? A Maria falou pra gente fazer tudo que Jesus manda. E eu obedeço ela, eu faço o que Jesus manda. E você quer ficar correndo atrás de Maria. Acabou a conversa, né, queridos? E aquilo foi uma sabedoria que veio do alto naquele momento. Então, assim, todas as vezes, como no questionário fala de vários deuses, todas as vezes que a gente falar, que nem hoje nós vamos falar de Cosme e Damião, eu não estou falando da pessoa de Cosme e Damião. Nem conheci eles, querido, nem eram meus amigos. Não tem nada contra Cosme e Damião. Mas eu quero falar do que rege por trás disso, de quem era Cosme e Damião. E uma das coisas, assim, dentro dessa... Aqui estava tão fresquinho que ele já estou suando, já estou quase prendendo o cabelo já, porque já está calor. Quando a gente vai atuar dentro da libertação, se uma pessoa manifestar esse espírito de Cosme e Damião, é terrível, tá? Pensa num bichinho que é difícil de lidar dentro da libertação. Eles se manifestam como espíritos de criança. E eles choram, eles pedem doce, você dá voz de comando, eles não querem obedecer, porque eles se manifestam como crianças rebeldes. É um trem bem complicadinho de atuar. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês antes a história de Cosme e Damião e como que eles chegaram a essa questão de ser Deus. Cosme e Damião realmente eram gêmeos, 2 irmãos, nasceram na região do Egito, eles não sabem exatamente aonde nasceu, daí você vê, já vem do Egito, né? Nasceu nessa região da Ásia Menor ali, não esquece o Egito, eu falei errado. E eles eram uma família de 5 irmãos, tinha pai e mãe, e uma coisa que é engraçado na família deles, que todos eles foram mortos dentro da perseguição aos cristãos. Todos eles passaram por isso, a mãe, o pai e todos os irmãos. Cosme e Damião estudaram medicina, e eles eram médicos, mas eles atuavam na sociedade, olha de onde que apareceu como que eles eram deuses. Eles atuavam dentro da sociedade fazendo consultas de graça, eles não cobravam para fazer consultas, e dentro disso, eles operavam no nome de Jesus. Tremendo isso, né? Eu acredito que eles deveriam fazer curas através de Cristo também, porque eles operavam através do nome de Jesus. Como eles não cobravam para fazer essas consultas, eles atendiam de graça, o pessoal começou a falar, eu até vi uma palavra aqui que eu não lembro da palavra, será? Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eles eram anargiras, que é uma pessoa aversa ao dinheiro, que não aceita dinheiro. Então, assim, todas as vezes que você for estudar sobre um ídolo, um deus, você precisa olhar, aquilo que fala que ele é aquilo que ele vai atacar na sua vida. Então, Cosme e Damião, primeiro, ele traz pobreza. Porque a própria identidade deles diz que eles eram pessoas aversas ao dinheiro. E nós precisamos sair, queridos, dessa mentalidade de pobreza. Eu não sei da sua situação, eu sei da minha.
Amém? Mas nós precisamos ter uma mentalidade de Sião. Pastora, Jesus era pobre. Da onde você tirou que Jesus era pobre? Pastora, os apóstolos eram pobres. Da onde você tirou que os apóstolos eram pobres? Pedro era pescador. Daí a gente já pensa, Márcia, perdão aí, tá? Mas já pensa nos ribeirinhos lá do Amazonas, que não tem eira nem beira, que mora na beira do rio, que tem um barquinho desse tamanho, que pesca de manhã para comer à noite. Queridos, não é isso. Pedro tinha uma frota de barcos de pesca de alto mar. Lembra lá Jesus indo sobre as águas, eles estavam no barco e as ondas vinham, batiam sobre o barco não afundava. Por quê, queridos? Que barco era esse que estava em alto mar e não era derrubado? Se fosse um barquinho, querido, tinha morrido todo mundo. Era pesca, alto mar. Então, tira essa mentalidade. Lucas era médico. Se hoje médico tem dinheiro, imagina naquela época, que era pouquíssimos médicos. E daí você precisa entender que tudo isso aconteceu em Israel. Eu quero que você me mostre onde Israel tem esses pobres, que a gente pensa que existe. Israel é uma nação desse tamanhozinho, assim, ó. Lê a história de Israel, não estou nem falando de Bíblia, não. Lê a história de Israel para você ver. Há 70 anos atrás não tinha Israel, porque queriam exterminar Israel do mapa. Olha Israel hoje, em 70 anos. Olha o Brasil, em tantos anos não conseguiu chegar. Olha a potência do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. E nós não temos a grandiosidade que tem Israel. Então, tira essa mentalidade. Ah, mas Jesus disse que ele não tinha onde repousar a cabeça. Querido, Jesus estava na obra. Entenda isso, uma região de deserto, não tinha moto, não tinha Uber, não tinha avião. Jesus caminhava de uma cidade para outra a pé, não tinha hotel na beira da estrada. Nós precisamos ser inteligentes. Então, Jesus está andando de uma cidade para outra. Dava sono, ia dormir. Jesus veio como homem. Ele ia dormir aonde? No caminho. Não tinha como levar uma mochilinha, queridos, com um lençol, com um travesseiro. Não tinha. Ele usava o que ele tinha ali. Quem é que sustentava a casa de Jesus, queridos? Jesus era o mantenedor da casa. Quando ele morre, ele fala, João, agora você vai cuidar da casa. Fazer a comida. Não é? Então, assim, eu estou falando isso para você tirar essa mentalidade. E uma outra coisa, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. Eu recebi uma chave essa semana, Pamela sabe que ela também estava, uma chave que eu falei, Deus, isso aqui eu preciso mudar de mentalidade. Eu já preguei sobre embaixador do reino, eu já preguei, mas veio algo que eu falei, uau, eu não estou vivendo isso aqui. Se você for, pensa numa embaixada aí, vamos pensar na embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Quando você entra na embaixada, você não está mais em território brasileiro. É assim ou não é? A embaixada é aqui no Brasil. Mas quando você entra na embaixada, você está em território americano. A bandeira lá é americana, a comida que tem lá é deles, eles mandam tudo. E o dinheiro que atua dentro da embaixada é o dólar. Não é o real. Porque a economia daquele ambiente é a economia da nação a qual ele pertence. Nós somos embaixadores de Cristo. Qual é a economia que nós estamos vivendo? Se nós estamos vivendo uma economia de miséria, de pobreza, sem expectativa, sem previsão, e eu não estou dizendo de passar por lutas, porque eu passo por lutas. Mas se eu estou vivendo, a pandemia acabou com tudo. Se eu estou vivendo nessa economia, queridos, alguma coisa está errada na minha vida. Eu tenho que viver na economia do céu. Porque eu sou embaixada. Eu sou embaixada do céu aqui nessa terra. Então, quando as pessoas chegam perto de mim, eu tenho que transmitir o que o céu transmite, inclusive nas finanças. Toda a minha vida tem que ser um reflexo da glória de Deus. E eu não estou dizendo que você tem que ser rico, não estou dizendo isso. Porque tem pessoas que Deus vai dar com abundância para que elas atuem no reino. Isso é um dom.
Mas, no mínimo, nós temos que ter uma vida estável. E por que eu estou dizendo isso? Porque Cosme Damião é um dos espíritos que atua trazendo pobreza, e tem muitos outros. E a gente foi colocado dentro da igreja com uma mentalidade franciscana. Quanto mais pobre, miserável, mais de Deus é. Isso é mentira. Isso é mentira, queridos. Eu quero que você imagine. E hoje eu consigo ver isso, sabe? E eu não vejo como julgamento, eu vejo como eu gostaria de ajudar essas pessoas. Quantas vezes eu fui na casa de irmãzinhas orar e essas irmãs estavam mendigando a comida. Não tinham o que comer. E daí a gente pensa assim, que Deus é esse? Tira a mentalidade que você tem de Deus hoje. Se você não fosse crente, eu quero que você imagine a cena aí. Você não é crente, você está com um problema, você está doente, ou com um problema no casamento, mas você tem uma vida tranquila, você come bem. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de ter uma vida normal, né? Daí você vai na casa de uma irmã lá, a vida dela está uma desgraceira. Uma desgraceira, não tem o que comer, uma imundície. Você vai querer o Deus dessa irmã? Pastor, mas está falando mal das irmãs. Não estou falando mal das irmãs. E eu estou dizendo que está por trás atuando. Amém? Não é Deus. Você está querendo dizer que as irmãs não são usadas por Deus? Queridos, esquece esse negócio de ser usado. Esquece. Nós vemos na Bíblia o Senhor usando o jumentinho lá, a mula de Balaão. Nós vemos Jesus indo montado num jumentinho, o jumentinho sendo um instrumento para exaltar o nome de Jesus. Nós vemos testemunhos. Quem que é o pastor? Pastor Paulo alguma coisa, eu acho. Que testemunha que Deus usou as galinhas para falar com ele. Ele foi num galinheiro e Deus usou as galinhas para falar com ele. Deus usa quem ele quer. Então não pega esse negócio que assim, é usado e é de Deus. Para. A Bíblia diz que é pelo fruto que você conhece a árvore. Deixa eu ver o que a Brena está falando. É a mentalidade de pobreza. Só que dentro dessa mentalidade de pobreza tem espíritos atuando, queridos. Tem espíritos. Às vezes, essa pessoa lá atrás, ela foi devota, por exemplo, a Cosme Damião. Ela comeu os doces, ela deu doce, ela fez festinha no dia de Cosme Damião. E daí, ela está atuando dentro dessa mentalidade. E quem que está regendo as finanças dela é Cosme Damião. Então, nós precisamos sair dessas mentalidades. O primeiro passo é sair dessa mentalidade de pobreza. Lute contra isso. Lute. Lute, se posicione. Deus, a minha realidade é essa daqui. Mas eu estou entendendo. Aí, vai confessando. Glória a Deus. Eu estou entendendo que essa não é a mentalidade do Senhor. Queridos, a Bíblia diz assim, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Quando está dizendo que Jesus se fez pobre, é que diante de toda a riqueza que ele tinha, queridos, Jesus morava no céu. O que a Bíblia fala sobre o céu? Como que é as ruas? Como que é os portões? Entenda isso. Jesus morava dentro dessa atmosfera de toda grandeza e riqueza. Então, mesmo que ele viesse para a terra rico, diante do que ele tinha no céu, ele era pobre. Porque ele tinha muito. Mas mesmo que ele tivesse feito pobre sem nada, ele se fez pobre para quê? Para que você e eu fôssemos ricos. Então, Deus, olha, a minha realidade hoje é essa. Eu quero que o Senhor revele, eu quero denunciar o que está por trás disso. Eu não aceito mais viver essa miséria. Eu não aceito mais viver assim. Queridos, a tua palavra diz que nós teríamos para dar e não tomaríamos emprestado. E se posiciona, queridos, e não vai mudar de uma hora para outra. Porque é uma guerra, sempre lembre disso. Você está tomando o território das suas finanças. Senhor, lá atrás eu servi, Cosme Damião, eu servi esses deuses, eu servi a São Expedito, que é o Deus da miséria, da pobreza. Eu servi, mas eu não sirvo mais, eles têm que largar minhas finanças.
Eles têm que abandonar aquilo que é meu por direito. Se posiciona, queridos, faz guerra na sua casa todo dia, até você ver a situação mudando, sendo transformada. Não aceite esses deuses regerem a sua casa, regerem a sua vida. Amém? Então, assim, Cosme e Damião, eles eram médicos e atuavam através disso. Eles morreram quando, deixa eu achar, Diocleciano começou a se levantar naquela região contra os cristãos, e eles não aceitaram, eles se posicionaram, não resolveram não negar. Agora, queridos, eu não sei qual era a linhagem deles, amém? Eu estou falando de história. E eu não estou dizendo que eles eram crentes, eu estou dizendo história. Eles resolveram não negar Cristo, e eles morreram, passaram por várias torturas até ser decapitados. Até aí, tudo muito bonitinho, se tivesse parado aí. O que acontece é que as pessoas, elas começam a buscar esse ser. Deixa eu ver aqui. Pode ser. E deixa eu falar um negócio para vocês. Cosme e Damião, ele é o patrono dos médicos. E daí eu fico pensando, né? Quando vai fazer a formatura, toda formatura, por que toda formatura tem que ter o culto ecumênico e tem que ser dentro da Igreja Católica? Eu quero colocar algo para você pensar. Será que nesse culto ecumênico, que eu não sei por que os universitários têm que passar por isso, será que dentro desse culto ecumênico não é feita alguma ligação da sua profissão com os deuses da Igreja Católica? Você está lá no território deles, falando amém, todo emocionado, chorando. Deixa uma pergunta para você pensar e repensar nisso. Eles são os padroeiros dos médicos. E daí, olha o que acontece. As pessoas começam a buscar. Vou dar um exemplo do que eu vivi. Eu nasci em São Paulo. Eu nasci em 75. No ano de 1974, tinha acontecido aquele acidente do prédio Joelma, né? Que eu acredito que muitos sabem da história. Quer dizer, eu lembro, eu muito novinha, muito novinha, assim, eu acredito que uns 2 anos, 3 anos no máximo, eu tenho essa lembrança muito forte na minha mente. Eu acredito que era algum documentário, que quando acontece um episódio assim, muito incêndio, isso mesmo, quando acontece um episódio muito sério, de ano em ano, por um bom tempo eles vão, né? Cada vez que faz o aniversário, eles passam o documentário, passam as cenas, passa. E eu lembro de eu deitada no chão da sala. Eu lembro a posição que eu estava deitada, para vocês terem uma ideia de como isso me marcou. E eu vendo o prédio pegando fogo, aquelas pessoas se jogando lá de cima e tal. Quando nós morávamos em São Paulo, eu morava na Vila Alpina. E eu morava em frente ao cemitério de São Pedro. O que isso tem a ver, pastora? O cemitério de São Pedro era o meu parquinho de diversão, né? Quase todo dia a gente ia lá brincar. Não podia brincar na rua, daí a mãe levava a gente a andar de bicicleta no cemitério. Tanto que eu tenho uma visão diferente do cemitério, queridos. As pessoas não gostam de cemitério, eu sou super familiarizada no cemitério. Por quê? Porque foi o meu lugar de infância, eu tenho memórias boas, né? Eu não tenho essa memória vinculada à morte. Então, assim, eu brincava muito no cemitério. A gente brincava de pique no alto, pulando nas covas. Olha, é uma coisa terrível. Patins, bicicleta. Como que é o nome daquele negócio que os meninos fazem de tábua, que senta na tábua assim? Esqueci o nome. Que tem um pauzinho na frente assim que mexe para as rodinhas mexer. Meus irmãos tinham uns trem. Rolemã! Carrinho de rolemã. Meus irmãos tinham aquilo, a gente levava para o cemitério. Terrível. Esse cemitério de São Pedro foi aonde foi enterrada 13 pessoas do prédio Joelma. Essas 13 pessoas, você pode pesquisar para quem não conhece a informação, essas 13 pessoas estavam no elevador e elas carbonizaram tanto que elas ficaram irreconhecíveis. Então, elas foram enterradas todas juntinhas, uma do lado da outra, e daí as famílias fizeram um velório todo mundo junto, porque a família não sabia qual era o corpo do seu morto. Estava todo mundo junto e misturado ali.
E, queridos, hoje, essas 13 pessoas que a gente nem sabe quem são, qual a procedência, elas viraram santos. As 13 almas benditas. O nome é As 13 Almas Benditas. Eu cansei, assim, como eu vivia em frente ao cemitério, a nossa casa era alta e tinha uma varanda com uma mureta bem alta, sabe? Então, da mureta, eu subia e eu via todo o cemitério. Então, eu cansei de ver todas as sextas-feiras. E muitas vezes a gente estava lá dentro. Todas as sextas-feiras. O cemitério fechava mais cedo e começava a chegar famosos da região de São Paulo, né? Então, assim, lá eu vi Roberto Carlos, lá eu vi Erasmo Carlos, lá eu vi Atanásio, quem é de São Paulo sabe quem que é. Lá eu vi várias pessoas. Aquele Jacinto, que era o homem do sapato branco, né? Vi várias pessoas lá. Eles iam mais cedo para fazerem feitiçaria para as 13 almas benditas. Eu vi isso, não é história. Estou dizendo de coisas que eu vi. Muitas vezes. Para fazer feitiçaria e fazer pedidos para aquelas 13 almas, porque eles acreditavam. Se você hoje pesquisar, você pode pesquisar. Aquelas 13 almas, elas são fechadas. Na época, era só uma cerquinha, na época que eu era criança, era uma cerquinha de cruz, assim, branca. Hoje, não, eu pesquisei esses dias, ele é uma área fechada, e você chega lá, queridos, é tanta vela, é tanta flor, é tanto pedido, é tanto cartaz pendurado, pedindo as coisas. O que essas pessoas têm a ver com isso? Nada. Mas quando isso pode ser qualquer um, queridos. Vamos supor, meu pai morreu, né? Tem 2 anos. Se eu começar a conversar com meu pai, a Bíblia proíbe a comunicação entre vivos com mortos. Queridos, eu tive uma experiência muito forte com a morte do meu pai. Eu já quero trazer um alerta aqui. Está um modismo do inferno. E esse modismo está dentro da igreja evangélica. Que quando morre alguém, a pessoa vai lá no Facebook e faz uma homenagem para a pessoa, mas ela faz essa homenagem conversando com a pessoa. Isso é comunicação com os mortos. Porque fulano, você vai fazer falta, lembra aquele dia, parará, parará. A pessoa está comunicando no Facebook, conversando com a pessoa que acabou de morrer. Pastora, mas é a emoção dela. É verdade, é a emoção dela. Mas as nossas emoções têm que ser de Cristo. Eu tive uma experiência com a morte do meu pai. A gente teve muitos problemas depois da morte do meu pai. Problema mesmo, não no problema de brigas, mas problemas de aprender a viver sem o meu pai, né? Então, eles moravam em outra cidade, teve que trazer minha mãe para cá, mudança, as dores. Então, assim, a minha vida, principalmente a minha vida, virou de ponta cabeça. Toda a minha rotina, toda a minha estrutura virou de ponta cabeça e era tanto problema, queridos, tanto problema e tudo eu tinha que resolver. E um dia, eu estou fazendo comida, tinha uns 3 meses que meu pai havia falecido. E eu falei uma frase, meu pai chamava Dionísio. Eu falei uma frase, eu falei assim, esse é o Dionísio. Deixou tanto problema para a gente resolver. Queridos, eu falei só isso. Na hora, o Espírito Santo falou comigo assim, desde que dia você está autorizada a falar com mortos? Queridos, eu levei um choque. Porque naquela minha frase, eu não entendi que eu estava falando com morto. Entende? Não foi uma frase de maldade, eu vou lá me comunicar com o morto. Não foi isso. Mas na hora, e eu levei um choque, eu falei, Senhor, perdão. Eu já comecei a chorar, eu falei, Senhor, perdão. É verdade. Eu tô me comunicando com o morto. O que acontece? As pessoas nas suas dores ou nas suas necessidades, elas começam essa comunicação com os mortos. Ela começa, eu quero te ver, cuida de mim daí do céu. A gente nem sabe se a pessoa está no céu, queridos. Cuida de mim daí do céu. Eu quero te chocar mesmo, eu gosto de chocar as pessoas. Era o meu pai, tá? Eu não sei. Quem vai julgar é o Senhor se ele está no céu. Eu acredito que ele foi salvo, mas eu não sei. Só quem sabe é o Senhor. A gente tem que parar com esse negócio infantil. Nós temos que ser simples, não imaturos. Cuida de mim. Que saudade, eu queria falar com você, eu queria sonhar com você. E daí, de repente, a gente faz um pedido lá
Senhor, fulano, cuida do filho tal, ele está saindo, cuida dele. E, de repente, esse filho tem uma experiência de um livramento. E, às vezes, esse livramento foi até de Deus mesmo, porque Deus tem um propósito naquela vida. E daí a gente fala, olha lá, o fulano fez. E com essas pequenas coisas vão nascendo o Cosmo Damião, vão nascendo o São Jorge, vão nascendo o fulano, vão nascendo o Beltrano. E daí a gente pensa assim, mas todos eles tiveram uma vida com Deus? Nem todos, queridos. Olha o que eu vi, tem uns 15 dias que eu vi isso, eu fiquei chocada. Eu estou numa página do Facebook, que eu não vou falar a página, porque muitas pessoas podem se perder nisso, mas é uma página que mexe muito com coisas espirituais, e eu gosto muito de ver o que o povo está fazendo e falando e como que estão atuando. E eu vi uma história de uma mulher que, lá para os anos de 40, ela já era adulta, ela era bem promíscua, ela não casava, e ela era, tipo assim, ela era tipo uma mulher hoje, que fica com um aqui, fica com outro ali, mas se hoje para a gente é estranho isso, imagina nos anos 40. Então, ela ficava com um, ficava com outro, ficava com um casado. E ela não era uma prostituta de ganhar dinheiro, mas ela era uma prostituta de ter uma vida fácil. E essa mulher foi assassinada, eu acho. Eu não lembro. Eu sei que ela morreu, mas eu acho que ela foi assassinada. E essa mulher morreu, e aonde ela morreu, ela foi enterrada. Não era um cemitério. Ela foi enterrada. Fizeram um túmulo para ela ali, naquele lugar. E vocês acreditam que hoje essa mulher é a santa das prostitutas? Ela é santa. Ela tem um túmulo todo fechadinho, todo guardado. As pessoas vão lá, acendem vela, fazem pedido, deixam oferta. Então, nem todo mundo que hoje é santo, né? É lógico que tem os santos canonizados, reconhecidos, tem os que não, mas nem todos eles tiveram uma vida com Deus. Então, nós precisamos entender, e Cosme Damião teve uma vida com Deus, mas nós não sabemos como é que foi. E dentro desses pedidos, né, que as pessoas começaram a fazer a Cosme Damião, porque eles eram pessoas que tinham um coração bom, eles ajudavam os outros. Começaram-se a haver manifestações ao ponto deles serem canonizados. E o engraçado é que eles foram canonizados, e muitos dos santos, eles têm uma nomenclatura diferente, mas eles é Cosme Damião. Dentro da Igreja Católica, dentro da Umbanda, dentro das bandas, tudo, eles são Cosme Damião, eles são os mesmos deuses. E daí as pessoas hoje levam como oferta para eles doces. Porque tem uma visão deles criança. E daí no dia deles é distribuído doce para as crianças. E isso, queridos, é muito sério. Que dia que é o dia deles? Queridos, tem vários. Na Igreja Católica, se eu não me engano, é dia 26 de setembro. Na Umbanda é dia 27 de setembro. Tem lugares que comemoram dia 1º de novembro. Tem várias datas que colocaram para comemorar o dia dessa entidade. E daí eu quero trazer um texto bíblico para vocês. Eu quero ler um texto aqui. Em Atos. Atos, ele conta a história da igreja, né? Exatamente, isso é muito sério. Atos conta a história de como que a igreja que nós conhecemos hoje nasceu. O povo estava reunido, todos sentados no mesmo lugar, veio o Espírito Santo, Pentecostes, né, que a gente celebrou agora bem recente. E ali começou a ver a forma de atuação da igreja. Eles ceiavam todos os dias, repartiam o pão de casa em casa todos os dias e com alegria celebravam ao Senhor. Era algo diário. E daí começou a ver os envios, né? Eles indo para outros lugares. Quando chega em Atos 15, eles vão estabelecer como que a igreja tinha que funcionar. Quais eram as proibições para a igreja. E daí, eu quero que a gente vai ler o finalzinho aqui. Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor encargo algum, senão essas coisas necessárias. O que estava sendo falado aqui? Estava tendo uma briga
Circuncida ou não circuncida? Né? Porque os judeus eram circuncidados, mas daí começou a vir outros povos, e daí Pedro começou a dizer, se você ler esse texto aqui, é muito legal, porque você vai ver Pedro e Paulo brigando, eles têm um pega para capar um com o outro, Paulo chama Pedro de falso, é muito legal. Eu acho top essas coisas da Bíblia. Fala assim, Pedro, você quando está com um é de um jeito, quando você está com o outro é do outro. É porque a gente lê de uma forma romântica, a gente não presta atenção nisso. Mas eu quero que você lê agora com essa visão que eu estou te falando. E daí Paulo fala assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui uma forma. Está falando sobre a circuncisão, tá? Olha só, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não vos impor mais encargo algum. Tipo assim, vocês vieram sem circuncisão, então permaneçam assim, a gente não vai impor um encargo a mais sobre isso. Senão essas coisas é necessárias. Daí Paulo fala o que é necessário para aquele que está vindo. Que vos abstenheis de coisas sacrificadas aos ídolos. E do sangue, da carne sufocada, da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos será. Então Paulo está dizendo assim, ó, sobre a circuncisão vamos resolver. O judeu circuncida, o que não é judeu não circuncida, tipo assim, não vamos colocar esse fardo, mas tem coisas que não tem como. Porque eu quero que vocês entendam qual era o contexto disso. Gente, já tem quase 1h30, né? Atos 15, 28. Eu quero que vocês entendam o contexto. Lembra que Paulo ia pregar e vinha feiticeiros falar com Paulo? Vocês lembram disso? Falava que Paulo era Apolo, né? Que Paulo era o sol e tal, e vinha, e Paulo confrontava, e daí aquele povo pegava os seus livros, os mágicos, jogava, queimava em praça pública. Vocês lembram disso? Tem todo um histórico por trás disso, queridos. Essas pessoas começaram a se converter. Esses feiticeiros, eles começaram a se converter. E daí o Paulo falou assim, ó, se vocês quiserem circuncidar, bem. Se não quiser, não tem problema, mas tem um negócio que vocês não podem fazer mais. Vocês não podem comer carne sufocada. Vocês não podem comer comida que é sacrificada a ídolo. Queridos, por que não podia comer? Não parece uma contradição? Porque o próprio Cristo assim, disse que o que contamina é o que sai da boca e não o que entra? Não parece que é uma contradição? Sabe por quê? Comida é aliança. Existem coisas que são alianças no mundo espiritual. Sangue é aliança. E daí, quando a gente fala sangue, tem vários tipos de sangue, tá? Tem o sangue vermelho, natural. Tem o sangue do sacrifício. Tem o sangue queimado, que são essas coisas que a feitiçaria faz. Tem o sangue que é chamado de sangue branco, que é sêmen e muco. O sêmen do homem e o muco da mulher. Tem o sangue verde, que é o chás. Essas coisas são consideradas sangue no mundo espiritual. Mas as comidas também são aliança. Quer ver? Vamos lá. Uma empresa vai estabelecer aliança com outra empresa. Eles vão andar juntos, vão fazer um contrato, um acordo, uma aliança. O que eles fazem? Um jantar. É ou não é? Senta todo mundo na mesa e eles fecham o acordo em volta daquele jantar. Deixa eu ver o que a Helena está falando. Vou falar em outras opções. Agora não, porque a gente está bem corridinho no tempo, tá? Mas eu vou entrar nessa questão do sangue com vocês. Eles fecham um acordo. Vou na macumba. Vamos fazer um trabalho. O que tem? Farofa, galinha, cachaça, comidas. Não é? Aqui na nossa região, norte, tem uma religião chamada Chá de Mariri, que está se tornando extremamente conhecida. Tem pessoas vindo de tudo quanto é lugar do Brasil, vindo para cá para tomar essa desgrama desse chá. O chá em si, eu nem sei se tem problema, mas é um chá alucinógeno, ele é feito de um cipó, de alguma coisa. Ele é um chá alucinógeno. E eles hoje têm uma religião que a gente até chama de chá do Mariri, lá do chá do Mariri, que se chama União do Vegetal, na verdade, se você quiser estudar e pesquisar. Esse chá é servido dentro desse culto, e daí todas as experiências espirituais que eles têm é através desse chá. Na última vez que minha filha veio do Espírito Santo para cá,
ela veio com uma moça que estava vindo especificamente porque estava precisando de uma libertação e ia tomar esse chá, queridos. Minha filha falou assim, minha filha desviada falou assim, minha mãe é pastora. Se você precisar, ela pode te ajudar com a libertação. Então, assim, porque a comida, ela gera aliança entre você e entre o Deus que está... Mas, pastora, então tá. Eu cheguei lá e eu fiz os docinhos e entreguei, dei para os meus filhos entregar. Eu não fiz consagração, queridos. Não importa se você fez consagração. Se você fez no dia dele, já está consagrado. É igual o dia 12. O dia 12 de outubro, vamos fazer a festinha das crianças, querida, é o dia de Aparecida. O que você fizer ali é uma consagração para Aparecida e você está consagrando as crianças para Aparecida. Vocês estão achando mesmo que o demônio está preocupado se vocês estão fazendo com consciência ou não? Ele quer que você faça, ele quer uma legalidade, ele quer uma porta aberta. O demônio não tem misericórdia. Quem tem misericórdia é o Senhor. E o Senhor, tendo misericórdia, ele age pelos princípios da palavra. Ele não vai com dozinha. O Senhor não tem dozinha de nós. Ele tem princípios. Cumpriu os princípios é abençoado. Não cumpriu os princípios é amaldiçoado. Simples assim, como 1 mais 1 são 2. Então, tome cuidado, porque a base de consagração após Damião é comer esses doces. Tome cuidado. Vigia, ensina os seus filhos. E daí é uma luta, né? Porque é doce. E criança gosta de doce. Não deveria gostar, porque a gente não deveria empanturrar os nossos filhos de doce, mas isso aqui é outra história. Açúcar gera ansiedade, tá? Quero te dizer isso. Açúcar é um dos maiores causadores de ansiedade. E a gente entope os nossos filhos de açúcar, entope. Depois é uma geração toda ansiosa, a gente não sabe por quê. Mas isso é outro capítulo da história. Então, tome cuidado. Então, eu vou ser avó. Eu já falei que a briga em casa com a Bela vai ser assim, Lohane, não dá açúcar para essa menina. Não dá açúcar para essa menina. Não é para dar pirulito, não é para dar. Eu vou ser uma avó das avessas, né? Não vai fazer. Nós temos que tomar esses cuidados, amém? Então, assim, se você fez, querido, se você comeu, se você agiu, se você fez essas atuações, eu quero te dizer, eu não estou dizendo que você está endemoniado com o espírito de causa da Damião. Não é isso, amém? Mas você está sofrendo interferência desses espíritos na sua vida. E pode estar endemoniado também. Mas a interferência, ela existe. E hoje eu estou trazendo a luz para que você saia disso em nome de Jesus. Amém? Nós já temos quase 1h30. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar os meus irmãos, Senhor, diante de Ti, apresentar minha vida. Deus, eu quero pedir que os anjos do Senhor sejam liberados, que o Senhor opere através dessa liberação, cercando cada casa, cercando, Deus, cada família, que o Senhor levante os Teus escudos dentro de cada casa agora, Pai. Cele cada casa. E que dentro dessas casas, Pai, em nome de Jesus, não haja nenhum tipo de interferência ou de influência maligna. Porque agora, Deus, nós nos posicionamos dentro desse entendimento. Nós nos posicionamos contra toda a atmosfera, toda a frequência de Cos Damião. Nós reconhecemos, eu quero que você repita comigo agora, tá? Pai, em nome de Jesus, eu reconheço que eu fui comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E eu declaro que Jesus Cristo é o meu único Senhor. E por Ele ser o meu único Senhor, eu entro agora na Tua presença, renunciando toda aliança que consciente ou inconsciente eu fiz com esses espíritos de Cosme e Damião.
Pai, eu renuncio, como eu vi no livro de Atos, toda a comida consagrada que eu comi e que gerou em mim aliança com esses espíritos. Eu renuncio os doces, pirulitos, balas, canjicas, arroz doce, milho, bolos, amendoim, mortandela, groselha, pipoca, gelatina, mel, suspiro, Maria mole, chocolates, refrigerantes, açúcares. Eu renuncio e peço perdão por ter comido esses alimentos, não no natural, mas ter comido, fortalecendo e estabelecendo aliança com essas entidades. Eu peço perdão e renuncio por ter feito festa, chamado crianças para vir e ter fornecido esses alimentos, estabelecendo aliança entre aqueles que comeram e essa entidade. Pai, em nome de Jesus, perdoa o meu pecado. Perdoa o pecado que eu gerei em outras vidas. Agora, pelo poder que há no nome de Jesus, me desliga de corpo, alma e espírito dessas entidades, porque eu quero realmente que o Senhor seja a única ligação do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Amém? Deixa eu orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos agora diante do Senhor. Pai, todo nível de ligação que houve entre Cosme e Damião e os meus irmãos, eu denuncio agora pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Que os espíritos que entraram através dessa porta saiam agora e parem de atuar pelo poder que há no nome de Jesus. Eu coloco a saúde dos meus irmãos nas mãos do Senhor e declaro, Deus, que essas entidades não são os médicos dos meus irmãos, mas que o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor é aquele que cuida da saúde dos meus irmãos. Eu declaro, Deus, que os meus irmãos não viverão essa aversão ao dinheiro, mas que todo nível de provisão, de prosperidade e riqueza, independente do nível que o Senhor tem para cada um, seja manifesto, que toda atmosfera de pobreza seja quebrada agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo tipo de ligação seja quebrada, Pai, em nome de Jesus. Eu peço agora que o fogo do Senhor entre e limpe, Deus, tudo, todo o corpo deles, limpe a boca, a garganta, Deus, o canal, Deus, até chegar no estômago, e por onde esses doces passaram, dentro do corpo dos meus irmãos, que seja limpo, que o corpo deles comece a queimar agora. Deus, anulando, queimando todo nível, Pai, de contaminação no corpo, que gerou contaminação na alma e que tem paralisado o espírito. Em nome de Jesus, que as ligações sejam cortadas, sejam quebradas agora em nome de Jesus, e que eles possam fluir em vida e novidade, Senhor, em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Deus, eu os abençoo e declaro, Pai, o sangue de Jesus sobre eles, sobre as suas gerações. Deus, eu declaro que esses espíritos malignos não têm mais poder dentro dessa renúncia, dentro dessa revelação. Eles não têm mais poder sobre os teus filhos e sobre as gerações que virão depois deles. Pai, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro faça separação entre o dia de hoje e todos os pecados referentes a esses deuses que foram cometidos no passado. Deus, que eles possam fluir e romper, que eles possam avançar e prosperar, que o teu reino chegue na casa deles, seja estabelecido e flua através deles, para a honra e glória do teu nome. Deus, que eles sejam guardados, que eles sejam protegidos em todas as esferas, que eles sejam guardados no Senhor, que as finanças, que aquilo que eles têm em ministério seja guardado no Senhor e que eles possam avançar para a honra e para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Está todo mundo bem? Estão bem? Amém. Amém, amém. Teve uma irmã que colocou um comprovante de uma oferta lá,
Eu quero dizer que vocês são livres para isso, mas que isso aqui não é cobrado, amém? Mas eu nem vi quem é irmã, mas eu quero dizer que eu te abençoo, que essa oferta suba diante do Senhor como memorial, e que aquilo que você tem plantado, que haja uma colheita extravagante na sua vida, amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Precisar, a gente está lá no grupo, e semana que vem nós nos vemos novamente, amém? Shalom, queridos, Deus abençoe. Shalom. Amém.